Quebrando o silêncio. Essa live é um relato sobre os abusos sexuais que eu vivi na infância. E eu te chamei aqui para um lugar íntimo, né? Tô aqui no meu quarto para realmente abrir o coração, contar como foi que aconteceu e as consequências espirituais, emocionais que vieram na minha vida a partir disso. Precisava saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu já fechei e abri algumas vezes, assim, umas 3 vezes para ajustar o som. Veja, por favor, se tá chegando bem o som para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Consegue me ouvir bem? Pronto, voltamos. Então vamos lá. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Caso não estiverem, você me avisa, por favor. E aí eu começo de novo. Voltou? Vamos lá. Então, o motivo... Tá me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Então vamos lá. O motivo dessa live, então, é trazer o meu próprio relato de abuso, dos abusos que eu vivi. Ai, obrigada, Érica. Trazer as consequências disso. Não é para te provocar dor, mas para te abrir os olhos, tá? Muitas vezes você pode estar querendo avançar e aí tá presa e não sabe aonde, tá? Então eu contando a minha história aqui, talvez... Agora a live começou a travar. Mas pronto, vou com fé, vou com alegria. Oi, Vera, tudo bem? Então vamos lá. Também alguns detalhes eu vou poupar aqui, detalhes físicos. Por quê? Porque para respeitar, né, também a sensibilidade de vocês e também porque eu não sei quem vai assistir essa live, eu não vou... Então, voltou. Então, eu falei sobre detalhes físicos, né? Vou poupar alguns detalhes, porque é pra não alimentar também, não sei quem que vai ouvir essa live depois. E eu não sou boba nem nada, não vou ficar dando ideia pra maluco, né? Enfim. Então, se eu em algum momento aqui me emocionar falando sobre o caso, sobre a questão, é porque eu nunca contei de forma tão íntima, de forma tão profunda sobre o assunto, né? Eu nunca me expus assim nesse formato. Já falei várias vezes, nunca foi um segredo que eu passei por abusos sexuais por muitos anos na minha vida, mas aqui vou trazer um outro formato, tá? Qual era o contexto da história? Durante a infância, né, os meus pais, logo que se separaram, eu tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, e aí a gente ficava muito na casa das pessoas, né? Então minha mãe foi morar com o namorado dela e meu pai com a mulher, ele logo se casou, né? E aí a gente ficou na minha avó e a gente ficava muito pra lá e pra cá. A minha mãe deixava a gente na casa de uma amiga dela que tinha um marido, a gente ficava muito pra lá e pra cá. E um dos abusos, eu passei por abuso por pelo menos 5 pessoas diferentes aqui, que eu me lembre, tá? Foram pelo menos 5 a 6 pessoas. E porque uma não tem assim muita clareza, que eu era muito pequena. Então eu lembro assim, eu tinha fralda ainda, né? Na imagem que me vem à mente tinha fralda. Então eu era muito pequena. E a minha mãe, eu acho que quando ela... Peraí, gente, vou organizar o raciocínio aqui, agora vem um monte de imagem, né? Quando ela casou com esse homem que ela foi embora, ela voltou e pegou a gente e levou pra casa dela. Mas ela já tinha amizade com essa mulher que era casada com um abusador. Essa mulher chamava Sueli, ela hoje morreu. O marido dela chamava Carlos. E aí ela deixava a gente na casa da Sueli e do Carlos. Eu deixava ali, tipo, era tratado como primo, tio, sabe? Vai vendo que essas coisas com tio e primo funciona assim, batata, assim, fica muito chegada, assim, acaba que dando nesses negócios, né? E o filho dele era adolescente já também, então o pai e o filho abusavam de mim, né? Quando ela deixava a gente lá, eu era muito, muito pequena, eu me lembro que ele deitava, eu sentava para assistir TV, ele deitava do meu lado e cobria com o cobertor e ali ele ficava mexendo em mim. Então, para algumas pessoas, abuso sexual é só quando tem penetração. Não é, tá? O abuso sexual começa muito antes disso. E
E aquele rapaz, aquele homem mexia, e aquela casa tinha muito álcool também, era um ambiente assim bem confuso. Tinha muita revista de pornografia naquela casa, assim, eu me lembro das imagens, quanto era chocante pra mim tudo aquilo. Todo lugar tinha revista de pornografia naquela época, e umas pornografias assim bem escancaradas, né? As imagens assim ficaram bem marcadas na minha mente. E esse homem abusou várias vezes de mim. E as perguntas que ele fazia no momento que ele estava cometendo o abuso, a forma como ele falava, é interessantíssimo. Que depois, quando eu casei com o João, em 2016, foi quando o João, quando estava tendo relação comigo, falava exatamente a mesma frase que aquele rapaz, o Carlos, falava. É tipo, só que pro João era uma expressão de amor. Só que aquilo me lembrou profundamente do abuso. Foi quando eu mais tive clareza, né? A primeira vez que eu tive mais clareza sobre como os abusos sexuais tinham me machucado foi quando eu deixei de ser testemunha de Jeová em 2003. Então, em 2003, 2004, eu tinha sido testemunha de Jeová de 92 a 2004. Eu não posso contar todos os detalhes dessa história dos abusos dentro da igreja. Eu não posso falar, porque é muito pior do que vocês imaginam. É muito pior. Eu vou falar uma parte aqui, mas é um lixo. Então, um homem abusava de muitas pessoas, né? Muitos meninos, muitos. Assim, mais de 30, 40, nojento. E eu não posso contar muito mais que isso, mas ao saber disso, aquilo me trouxe uma revolta muito grande, né? Eu ainda tenho muito ranço para falar disso. Por mais que eu passei por, né, várias técnicas e tal, mas eu ainda passo muito mal ao falar disso. E ao ver isso, né, isso me trouxe à memória todo o abuso que eu mesma tinha vivido, porque aquilo envolvia pessoas íntimas minhas. E ao ver as pessoas que eu amava passando por aquilo me doeu demais, né? Então, aquilo provocou uma ferida profunda, principalmente no meu relacionamento com Deus. E pronto, é só até aí que eu posso contar aqui. Algumas pessoas já sabem disso de forma mais profunda, mas eu não posso falar publicamente aqui, tá? Essa foi a primeira vez que eu entrei em contato com as minhas feridas de abuso. Depois, em 2016, quando eu casei com o João, foi que tudo veio à tona, assim. Aí, voltando lá, o Carlos fazia dessa forma. O filho dele, eu acho que eu era menor que isso, porque a gente morava, a minha mãe deixava a gente brincar solto, assim, pela casa, a casa que a gente tinha lá. Não era pequena, tinha uma escada. E ele me colocava embaixo da escada, aquele guri, aquele menino, sei lá como eu chamo, ele me colocava embaixo da escada pra abusar de mim, né? Pra me obrigar a fazer coisas com ele, que isso foi um grande problema. Já vou falar isso, né? Sobre a dor profunda, né? A dor profunda na alma. Esse foi o segundo abuso que eu me lembro, assim, mais claro. Esse foi anos, gente, até eu ter 12 anos de idade, né? Depois teve também o meu avô paterno, que abusou de mim por algum tempo, né? E aí começa com brincadeirinha, né? E vejam, gente, quero que vocês tenham consciência aqui de uma coisa importante, né? Aqueles homens representavam aquilo que eu confiava de homens, né? Principalmente no avô paterno. É uma figura de autoridade, de sagrado, é meu avô. E eu nunca falei sobre o meu avô assim publicamente, mas é real, né? O pai do meu pai. Então ele feriu a autoridade. Vai olhando o quanto isso fere também o relacionamento com Deus. Eu já vou fazer essa conexão aqui, mas essa sensação de ser órfã, de ser abandonada, né? Então, se contar assim pra alguém, uma pessoa foi abusada por, sei lá quantas pessoas, 6 pessoas, até os 12 anos de idade. A primeira pergunta você vai pensar, cadê o pai e a mãe dessa menina? Não é uma acusação sobre eles, mas é uma percepção, né? É uma consciência disso, a sensação de abandono que ficou instalada de forma profunda na história, né? Que ficou assim, essa coisa que é difícil falar, né? É difícil digerir tudo isso, né? A sensação de abandono.
Como é que uma pessoa dessa vai se entregar para Deus cuidar? Capaz, cuido eu. Nem pensar, né? Então essa foi a minha história ao longo da vida. Eu preciso me virar sozinha, eu preciso dar conta. Se eu confiar em alguém, eu tô lascada. Quem imagina? Eu preciso dar conta, porque senão eu vou morrer. Né? Então, esse foi o caso do meu avô também. E aí começa com brincadeirinha, né? Vai abraçar, passar a mão, até que chega em coisas mais graves. É triste, né? É triste ter passado por isso. Depois também foi um rapaz que meu pai adotou. Quando ele casou com a segunda mulher, ela veio com um filho pequeno. E aí ele foi crescendo, ele era mais velho que eu. E logo quando a gente tinha 10, eu era com 10 anos, eu era muito grande, né? Já tinha peito crescendo. E aquele rapaz também, gente, não vou dar detalhes aqui, tá? Mas era horrível, assim, mesmo, o que ele fazia, de forma escondida. Minha pergunta é, gente, cadê o povo? Né? Cadê? Ninguém via esse negócio, não? Como que deixava brincar? Como que deixava? Meu Deus! Um dos abusos que eu passei por esse filho desse casal que me recebia na casa deles, o rapaz, ao tentar me penetrar, se machucou. E aí começou a sair sangue do pênis dele. E ele foi chamar a mãe dele. Cara, como que ela não viu? Como que... Minha mãe tava junto. Como que ela não questionou? Filho, o que você tava fazendo? Onde tava? Onde que tava? Cadê, gente? Né? Não só para perceber, mas perceber a dor de não ser vista, de não ser importante. Essa é a dor que me acompanhou ao longo da minha jornada. A dor de não ser importante. A dor não ser importante se vira. Você precisa se virar sozinha, né? E o abuso assim, que eu mais lembro assim, de ter gente perto é o terceiro marido da minha mãe. Foi quando... Veja, a voz vai embargando, né? Ela tava passando roupa e ele tava deitado no sofá. E, cara, eu não podia me aproximar do meu pai, porque me aproximar do meu pai representava uma guerra dentro de casa. Né? Qualquer expressão de amor ao meu pai representava muita dor em casa, porque ou eu amava meu pai ou eu amava minha mãe. Tipo, tinha muito esse conflito lá. Então aquele homem, eu queria chamar ele de pai. Eu queria me sentir amada. E aí ele falou, deita aqui. E eu deitei, mas minha mãe tava bem assim do lado, né? O sofá aqui, minha mãe desse lado de cá, assim, passando roupa. E aí ele falou assim, seu peitinho tá crescendo. Eu posso passar a mão em você? Posso sentir? E tipo, gente, eu tô contando esse detalhe aqui porque é chocante assim, ó. Eu olhei pra minha mãe e minha mãe não falou nada. E eu pensei, gente, deve ser porque eu tenho que deixar ele fazer isso. E aquela foi uma dor tão profunda. No meu coração, que aquilo foi criando raízes. Raízes de amargura, raízes de dor. E aí eu quero trazer aqui a consciência para você sobre como isso se reflete na nossa vida. Então, normalmente, crianças que passam assim por essas questões de abuso sexual já vêm do histórico onde a família abusou muito do sexo, né? Ou com casas de prostituição, ou com orgias sexuais, né? E aí a terceira e a quarta geração vão passando por... Se não foi seu pai, sua mãe, foi seu avô, né? Aqui já trouxe até o próprio caso do avô ter cometido o abuso. Então isso já é uma consequência, já é uma brecha espiritual para a ação de demônios em nossa vida. E eu quero dizer uma coisa aqui, né? Duas coisas. A primeira, não é para justificar com isso, né? Porque fez merda na vida, agora tá falando isso. Não é isso, gente. Se você tá olhando só com esses olhos, talvez você possa pedir pro Espírito Santo, né, abrir um pouco mais seu olhar, assim, sobre a situação. Mas é a consequência do que você faz hoje está impactando a próxima geração. E a consequência do que seus pais fizeram está impactando a sua, até que você reaja, até que você decida
agir de forma diferente, tomar conta da sua vida e pedir ajuda para o Espírito Santo poder agir na sua vida, sabe? A outra coisa é que muita gente, quando a gente vai contando isso, vai pensando assim, ó, que roupa que ela tava, o que ela tava usando, o que ela fazia. Porque tem muito esse julgamento, né? Como se eu fosse a safada, eu fosse a criança. Mas o que você estava fazendo, filha? Mas onde você estava, né? Então, essa dor, esse julgamento é muito comum. Que roupa você estava usando? Como é que você estava? Mas também, filha, você estava fazendo tal coisa, mas também você ficava sem sutiã. Nada justifica invadir o mundo de uma criança. Eu voltando aqui a falar sobre a legalidade espiritual, a primeira coisa é que quando um abuso é cometido, uma criança morre. É grave isso, né? Porque morre a pureza, morre a pureza. Eu nunca vou ser uma pessoa que vai lembrar da minha infância como de brinquedo, de presente. Eu vou lembrar de fuga, de abuso, eu vou lembrar de esconder, né? Eu vou lembrar de qualquer outra coisa que não seja a pureza da criança. Então, no momento que um abuso acontece, morre uma criança, nasce uma sobrevivente. Quando a gente abre essas portas, por mais que seja você a criança abusada, é como se a gente abrisse brechas para a ação de demônios. De que forma? A amargura é instalada no seu coração. A dor do abandono, a vergonha, a tristeza. E algumas pessoas reagem ao abuso na introspecção, que é o meu caso, né? Na introspecção, eu errei, eu fiz uma coisa muito errada, meu Deus, e agora? Se a minha mãe souber disso, como que eu vou falar pra ela? Né? Vergonha, culpa e sujeira. Gente, o que eu trabalhei na minha vida. Pra não... Ai, caçamba. Não sabia que ia chorar assim. Pra não me sentir suja. Toda a minha vida foi sempre a sensação de ser suja. Por mais bonita que eu tivesse, por melhor que eu tivesse, por mais dinheiro, não tinha nada que ia curar a sensação de ser suja. É uma sensação instalada na alma. E que isso agora é o bonito, né? Nesse meu caminhar com Jesus, nessa minha abertura emocional num outro formato. Isso tem sido muito curado dentro de mim. Essa sensação de sujeira. Amém. E tem jeito, né? Por isso que eu tô compartilhando tudo isso. Porque tem jeito. Então a expressão agora é também a busca. O quanto eu busquei por todo lado a solução. Como que resolve isso, gente? Como que arruma esse negócio? Meu Deus, me fala. Me fala uma técnica, porque se eu depender de Deus não vai funcionar. Então me fala uma técnica que vai resolver essa dor desse tamanho, né? E então a culpa, a vergonha, a sensação de ser muito adulta, fora da idade, né? Uma distorção da percepção da realidade. É como se eu já crescesse além, né? Então eu precisava ser adulta, me virar, me cuidar. A partir dessas sensações de abandono e tal. Oi, filho. Acho que o mais pior... Eu não tô procurando um time branco. Não tá procurando? Traz aqui que a mamãe acha pra você, tá bom? Mas traz com cuidado, tá? Você não tá encontrando, né? Depois você vai pra lá pra mamãe fazer a live. Mas eu não vou fazer. E a outra coisa é os vínculos de alma. Por mais que você tenha sido abusada, há vínculos que se formam, há laços de sangue que se formam quando há um abuso sexual. E aqui, guria, só Deus na causa. Aqui, em tudo que eu trouxe aqui.
né, a exposição, a condução de alguém amoroso que ajuda, que amplia a visão, é muito bom. Mas ninguém vai agir como o Espírito Santo agindo na sua alma, no seu coração, para curar essas feridas. Só Ele pode fazer dessa forma. Só o sangue de Jesus pode fazer dessa forma, né? Consciente disso, você pode ainda mais buscar ajuda, né? Talvez chorar um pouco, se permitir ser cuidada, limpa, sabe? Amada. Isso tudo abre portas espirituais. Eu vou agora evitar falar, enquanto só eu vou colocar aqui o negócio pra ele. Pronto, filho. Pode levar. O Theo tá assistindo enquanto isso, que ele tá com febre e não pode ir pra escola. Vai, pode ir. E aí, esses espíritos, a ação de espíritos, né? Filho, você precisa ir pra lá, você não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui, a mamãe tá trabalhando, não pode mesmo, tá bom? Vai, leva pra lá. Daqui a pouco a gente vai passear e brincar. Não, esse é rato. A ação demoníaca nos espíritos que já acompanhavam a família, que já acompanhavam o sistema familiar da pessoa, que já foi aberta lá aquela brecha espiritual para que aquelas pessoas fossem atingidas. Então a lacuna espiritual que foi aberta está presente na sua vida a partir do momento que o seu corpo se abriu para isso também. O abandono foi instalado, a amargura foi instalada, a iniquidade fica ali instalada em primeiro. As raízes da amargura sendo tratadas, ela vai fechando essas portas. Mas é importante perceber que quando você não fecha, você está aberta a todo tipo de situação que vai seguindo o abuso sexual, né? Ou seja, pode ir pra lá. Que seja pela sensação de abandono, você vai buscando em outras pessoas que supram a sua necessidade. Pela dor, pela frustração que você passou naquela situação de não ter sido cuidada, você começa a refletir isso nas relações que você tem, em todas as relações. Por não se sentir uma pessoa merecedora, pela graça, né? Mas sabe, por não se sentir assim, cuidada? Filha, cuidada, amada? Você começa a se sentir alguém barato. Alguém que, por mais que pareça, né? Nossa, que valor que tem aquela mulher, ela não percebe. É isso, ele foi pra lá. Ela não percebe o valor. Então, eu não percebi meu valor por muito tempo. Podia falar o que fosse. Não tem valor, não tem... É barata. E aí se envolve, né? Aqui eu vou trazer algumas questões, né? Se envolve em relacionamentos baratos, porque não se vê como cara. Não se vê como valiosa. Porque se eu fosse valiosa, teriam cuidado de mim. Se eu fosse valiosa, eu não estaria passando por aquela situação. Então fica esse vácuo que precisa ser cuidado. Para que, se eu não vejo valor, meu trabalho não tem valor, as relações não têm valor. E aí ficam pendências financeiras enormes. Ficam pendências emocionais em todas as relações. Isso, e na verdade nem é pelo merecimento, é pela graça, não se sente nem merecedora da graça. Por que eu tô trazendo isso? Porque ela acha que o merecimento vai vir só de fazer muito e na força do próprio braço. Essa mulher abusada. Ela fica buscando o merecimento. Então eu me sentir merecedora porque eu fiz. Valeu. Não é natural que flua. Não é um lugar de filha, é um lugar de escrava. E se torna, muitas vezes, escrava sexual. E ela troca barato, né? Ela se vende muito barato. Ela entra em um modo de prostituição da relação com Deus, né? Ela prostitui a relação com Deus para outros deuses. Porque logo aquele que devia cuidar de mim não cuidou. Então, deixa eu aqui procurar quem que me dá aquilo que eu não tive aqui, né? Então, veja como espalha, né? É como um câncer que vai se espalhando o abuso sexual, né? É uma abertura, é uma brecha que se espalha por toda a vida. Quantas pessoas
que a partir do abuso elas se tornam promíscuas sexuais. Inclusive trabalham com sexualidade, trabalham com sex shop. Por quê? Porque ela precisa reviver aquilo, porque foi como ela entendeu que era estar viva. Ela entendeu que estar viva, biologicamente, a célula dela entendeu que estar viva é igual ser abusada. Logo, se eu não estiver sendo abusado ou tratando de sexo, ou de prazer, proporcionar prazer para as pessoas, eu não estou viva. Então, quando eu começo a buscar algo que não seja isso, eu tenho uma sensação de morte. Por isso precisa encontrar um novo significado, né? Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente entrega tudo o que aconteceu, né? Do jeito que a gente tá e a gente vai se ajustando, tem essa sensação aqui, meu Deus, vou morrer. Não é, é uma limpeza que vai acontecendo. Biologicamente falando, você entendeu que precisava, que é assim que é estar vivo. É sendo barata, ou é sendo na guerra, na força, né? Muitas mulheres, para nunca mais passarem por isso, elas viram extremamente guerreiras, assim, mulher barraco mesmo, né? Você percebe pelo timbre da voz da mulher. Existem aquelas que foram abusadas, que reagem com muita dor. O timbre da voz delas tem muita raiva. Eu sou muito sensorial, né? O timbre da voz dela é embargado com raiva, com dor, com sensação de matar. Outras é com uma morte, assim, ó, eu me mato para não passar por isso. De qualquer forma, tem um espírito de morte, de iniquidade agindo fortemente na vida daquela pessoa, se ela não fecha as portas. O que é que vai fechar as portas? Primeiro, deixa eu abrir aqui para não esquecer nada. Reconhecer a dor do que viveu, assim, né? Reconhecer, não é preciso você se afundar ali, mas reconhecer, doeu. Poxa vida, ninguém cuidou de mim, gente. Poxa vida, vocês não estavam vendo o que estava acontecendo. Doeu aqui, ó. Sabe? Reconhecer a dor. Depois, não fugir disso, né? Abrir o coração, de repente encontrar alguém, um terapeuta, alguém de confiança, um pastor, alguma coisa que você possa falar, você precisa falar, porque a fala vai te curar. Você precisa colocar pra fora isso, né? Algumas pessoas me procuram agora e falam, Rose, mas eu sempre me julguei por ser cristã, de procurar ajuda. Como eu sou cristã, eu deveria só fazer oração e ler a Bíblia. Como assim eu tô procurando ajuda? É tão esquisito isso, parece que eu tô sendo infiel a Deus. Não, você precisa falar sobre isso, você precisa de ajuda emocional para atravessar isso. Quem vai fazer a cura é o Espírito Santo, mas você precisa se posicionar no sentido de eu preciso de ajuda, né? Então fale sobre isso e identificar as brechas espirituais que foram abertas a partir dessas raízes de iniquidade que foram instaladas na sua vida e essas brechas emocionais também. Curar essas raízes de amargura que ficaram instaladas no seu coração. Você precisa se abrir para curar essa dor, porque é a partir dela que eles entram e aí faz esse estrago todo na sua vida, tá? E aceitar e receber o perdão, porque se você se sente culpada, você precisa conversar com Deus sobre isso, porque por vezes você não recebe o perdão, né? Assim, e na verdade você era só uma criança. Aqui eu tô falando do perdão do que foi acontecendo depois, tá? No lugar de uma pessoa que passou por abuso, né? Depois disso, muita coisa aconteceu na sua vida, né? Eu sei legalmente falando, né? De ir além. Eu fui machucada, mas eu abro mão desse direito. Não significa, gente, que não é pra denunciar, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. Não tô aqui de nenhuma forma falando pra esconder e não denunciar. Não é sobre a lei aqui, tá? Não entendam mal, por favor. Denuncie, inclusive, né? Se você tem um caso desse acontecendo com você ou na sua família, sei lá, denuncie, abra a boca no trombone pra que essa pessoa seja punida e não aconteçam mais casos, né? Aquele caso do homem de 30, 40 meninos abusados, que ninguém pôs a boca no trombone, gente. Eu mesmo fui na delegacia pra denunciar o homem, eles não aceitaram a denúncia. Como envolvia alguém muito querido meu, eu fui lá e fui fazer denúncia. Eles não aceitaram a denúncia, porque disseram que não era pra expor a criança.
E nessa, e não foi só eu que fui atrás, viu? Ó, que mães que foram por causa desse homem aí. E nessa, ó, mais de 40 meninos foram abusados, tá? Então, não é sobre isso. Mas você abrir mão de ser a justiceira, né? A injustiça abriu portas no seu coração para você buscar ajuda para todo lado. A injustiça abriu portas para você se abrir sexualmente para lugares que você não precisava, não deveria. A injustiça mexeu tão profundamente com você que cagou tudo. E aí só se abrindo para Jesus mesmo, sabe? Para essa limpeza na alma, para essa nova postura. Me desculpa que o cagou, mas é verdade. Então, essa nova postura envolve confiar que Deus vai fazer, Deus perdoa e é capaz de organizar isso tudo a partir da sua posição. Eu decido perdoar. Não porque eu não passei por nada, mas porque eu decido, porque o Senhor olha para todos com amor. Quem sou eu pra ficar nesse lugar me achando mais importante que alguém? E confesso que não é fácil não, gente. Não é fácil. Mas o perdão é sobre você, não é sobre outra pessoa, entende? Não é sobre a outra pessoa, guria. É sobre você estar bem, estar leve, não ficar carregando esse abusador nas costas. Quando você não perdoa, você carrega esse abusador nas costas 24 horas por dia. Você revive isso, porque ele tá dominando a sua vida. É grave isso. Quando você decide perdoar, você fecha as portas para que você não viva mais a partir do direcionamento que o abuso te deu, mas a partir de uma nova história. Consegue entender isso? Não deixe mais o abusador dominar sua própria vida. Não deixe mais que o abusador tome conta da sua própria história. Pega você, sua história na mão. O perdão é sobre você, não é sobre ele. É sobre você abrir mão de ser justiceiro e levar esse homem nas costas. É muito sério isso. E você também, né? Abrir um espaço para você se olhar com outros olhos, se permitir ser cuidada, se permitir ser curada, respeitada, como filha. E aí o glow de filha, né? O glow de filha, o glow de Jesus começa a vir. Vai vendo quando a pessoa tá muito sofrida, ela vai ficando até com a pele apagada, a voz embargada, vai ficando toda contraída. E aí quando eu falo de glow de Jesus, é isso mesmo, né? Esse brilho que vem de dentro pra fora, essa coisa assim, meu Deus, como é gostoso, essa alegria diferente, essa paz que vai tomando conta do nosso coração. E aí, por que não uso mais, aqui vou só abrir uma brechinha pra falar, não use técnicas pra isso, você não precisa de técnicas. Você não precisa acessar o mundo de ocultismo. Já vai, meu amor. Já vou achar. Você não precisa de técnicas para isso, porque dependendo da técnica, você vai acessar o ocultismo sutil. E aí você pensa que tá saindo do buraco, tá entrando em outro maior, tá? E não tem fim. Não tem fim. Então cuide com técnicas. Minha sugestão, você é cristã, não use técnicas. Os direcionamentos, sim, mas que a cura venha a partir do Espírito Santo e da leitura da palavra e da oração. E é isso, direcionamento racional, liberação emocional sem técnicas. Aqui, zero técnicas. Aqui o direcionamento é percepção, mentalidade. A sua mentalidade precisa ser reajustada. Então, constelação familiar, como chama? Barra de Axis, seja lá que terapia que você estiver usando, guria, pesquisa um pouco mais. E veja o quanto você está levando de ocultismo de forma velada para dentro da sua vida, tentando curar um buraco desse com outro buraco gigante que não tem fim. Então, não recomendo que faça, né? É da minha parte e biblicamente embasada para isso. Não sugiro, mas cuide com isso. Busque ajuda. E é isso, gurias. Esse foi o meu relato. Espero que vocês possam ampliar a percepção de vocês, ajustar a mentalidade, curar essas feridas de amargura, essas raízes de amargura, de sofrimento, e que se vejam com um glow de filha. Um glow de filha. Sabe aquele que brilha o rosto assim, ó?
Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho pai maior e eu tenho Jesus na minha Eu vida. vou esconder. Ai, filho! Eu vou esconder. Um beijo pra vocês, gurias. Você quer Até esconder? mais.